Olá, saudação de paz em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso conservo, Artauro Rodrigo, passando para estabelecer e edificar esse vídeo em não muito tempo, a fim de elaborarmos e conversarmos sobre mais um importante e pertinente tema bíblico: inferno, mito ou realidade? Sim, é sobre isso que nós vamos previamente analisar aqui, examinando as escrituras de hoje. Roda a vinheta. Muito bem, amados. Antes de adentrarmos peremptoriamente no tema em questão, primeiro julgo ser relevante, à guisa introdutória, a pano de fundo, deixar estabelecido e um tanto quanto claro que dentre todas as doutrinas que regem o cristianismo, dado aos 3 anos e meio do glorioso ministério terreno de Cristo Jesus, uma das doutrinas que Jesus mais ensinou, uma das doutrinas que Jesus mais enfatizou e uma das doutrinas que Jesus mais sistematizou, sem sombra de dúvida, diz respeito à doutrina do inferno. Não que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, tenha dito objetivamente mais vezes sobre o inferno em detrimento do céu. Isto não. Outros sim, todavia, antes porém, embora a doutrina do inferno sempre estar presente nas abordagens e no bojo doutrinário de Cristo Jesus, por outro lado, esta doutrina, este ensino, esta importante matéria bíblica parece ter adormecido e caído no esquecimento nos lábios e, sobretudo, nos esboços da grande maioria dos pregadores atuais. Com raras e boas exceções, nós vemos um pregador discorrer ou até mesmo um pastor se propor a ensinar o rebanho do Senhor no que tange a doutrina do inferno. Ora, se a doutrina do inferno é um dos assuntos que sempre esteve presente no bojo doutrinário de Cristo Jesus, então isso significa asseverar, isso significa afirmar, isso significa dizer que o inferno faz parte do Evangelho. Sim, o inferno faz parte do Evangelho. Peremptoriamente falando, de forma aplicativa, dada as colocações do próprio Jesus, isto é, em meio à envergadura bíblica, nós conseguimos entender que não existe o Evangelho sem a axomia do inferno. De igual modo, também não existe o inferno sem a veracidade do céu. Portanto, reitero a minha fala: o inferno faz parte do Evangelho. Aliás, diga-se de passagem, embora a essência do Evangelho seja a proclamação, etimologicamente falando, das boas novas, isto é, o anúncio das boas novas de salvação, embora o Evangelho, em sua síntese, significa boas novas, todavia, nós devemos levar em profunda consideração que a constituinte salvífica de Cristo Jesus, no sentido soteriológico propriamente dito, deriva-se justamente na perdição do homem. Ou seja, a causa, o motivo,
a origem e a razão do Evangelho não é o céu. Vou repetir, a fim de que não lhe cause estranheza. O motivo, as razões, as circunstâncias pelos quais o Evangelho está instituído é justamente pela perdição do homem. Dentre as mais diversas colocações de Cristo Jesus, uma delas que nos deixa esta verdade bastante estabelecida e um tanto quanto longe de quaisquer dúvidas, é justamente a expressão de Cristo Jesus no capítulo 19 de Lucas, quando o próprio Jesus expressa dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, temos aqui a razão do Evangelho, isto é, a perdição do homem. Em comum acordo com essa expressão de Cristo Jesus, nós temos uma outra expressão tanto quanto contundente, frisada e estabelecida pelo apóstolo Paulo, que está em total e em comum acordo com essa expressão de Jesus. Me refiro à carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, enquanto em Lucas capítulo 19, Jesus disse que ele se manifestou para buscar e salvar o que se havia perdido, corroborando, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, no sentido doutrinário e no sentido pedagógico dada a doutrina da salvação que nós comumente conhecemos e estabelecemos como soteriologia, nós entendemos que a questão salvífica dado ao glorioso sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário está intimamente correlacionada com o inferno. Isto é, no caminho do ensino, no sentido pedagógico, aos viés doutrinário, o céu e o inferno e o céu são inseparáveis. Direi outra vez, a fim de que não lhe cause estranheza. No caminho do ensino, do discipulado, da admoestação, no sentido pedagógico, o céu e o inferno são inseparáveis. Posto, pois, há também uma outra questão que vale a pena nós sublinharmos. E a questão diz respeito ao fato de que, embora Jesus tenha sistematicamente abordado com muita maestria, diga-se de passagem, esta questão sobre o inferno, no entanto, a nossa geração é uma geração que crê absolutamente no céu, mas custa acreditar que o inferno também seja real. Há quem crer exaustivamente no céu, mas vive a vida como se o inferno também não existisse. Isto é, acreditar no céu e negar a veracidade do inferno seria o mesmo que atribuir a Jesus Cristo o único atributo do diabo, mentiroso. Ou seja, dizer que o céu é real, mas negar a veracidade do inferno seria o mesmo que chamar Jesus Cristo de mentiroso. Bom, feita essas importantes considerações, cabe-nos aqui uma pertinente e nada aleatória pergunta. O que a Bíblia diz a respeito do inferno? Quais são as definições bíblicas a respeito deste terrível lugar? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe uma outra maneira de fazermos uma definição a respeito do inferno a não ser debaixo das Sagradas Escrituras.
Porque dentro as suas expressões neo e veotestamentárias, isto é, Antigo e Novo Testamento, nós temos algumas colocações bíblicas a respeito do inferno e nós temos paralelismo, sinonímicos. Te explico melhor. Palavras com diversos sinônimos e significados, dando um único sentido. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos diversos adjetivos e sinônimos que nos revelam a respeito do inferno. Então, a Bíblia ela fala sobre o Guiena, sobre o Hades, sobre o Tártaro, sobre o Sheol. E, de modo específico, véu testamentário, Antigo Testamento, todas essas expressões, todos esses conceitos diz respeito ao mundo dos mortos. Bom, dito isto, a primeira definição bíblica que nós encontramos nas Escrituras é que o inferno é tormento eterno. Sim, a Bíblia caracteriza, a Bíblia define o inferno como sendo tormento eterno. Esta verdade se depreende de uma maneira absoluta no capítulo 25 e o versículo 46 de Mateus, quando escrito está: irão estes para o tormento eterno, porém os justos para a vida eterna. Segundo lugar, em Mateus 25, verso 41, está escrito: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então perceba, além da Bíblia caracterizar, descrever o inferno como sendo tormento eterno, também caracteriza e o descreve como sendo fogo eterno. A terceira definição bíblica que descreve o inferno é uma expressão que, diga-se de passagem, eu gosto muito, no capítulo 36, 33 e o verso 14 de Isaías, quando a Bíblia define o inferno como sendo fogo consumidor e chamas eternas. A Bíblia caracteriza e define o inferno como sendo fogo consumidor e chamas eternas. Isaías 33, 14. Os pecadores de Sião se assombrarão, o temor surpreendeu os hipócritas. Dentre nós, quem habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Em quarto lugar, a Bíblia também vem descrevendo de uma forma um tanto quanto contundente o inferno como sendo fornalha de fogo. Fornalha de fogo. Mateus capítulo 13, versículo 49 e o versículo 50. Escrito está: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará, pois, o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Em quinto lugar, a Bíblia descreve o inferno como sendo lago de fogo. Apocalipse 20, verso de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E a sexta, e não menos importante definição bíblica a respeito do inferno, está também na carta magna do Apocalipse, de modo específico, capítulo 14, versículo de número 10, quando escrito está: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então veja que a Bíblia ela descreve o inferno como fogo e enxofre, lago de fogo, fornalha de fogo, fogo consumidor e chamas eternas, fogo eterno e tormento eterno.
Perceba vocês que dentre essas 6 primárias colocações bíblicas a respeito do inferno, desses 6 poucos exemplos que tomamos aqui por base, 5 delas, quando se refere ao inferno, fazem jus ao fogo. Das 6 referências bíblicas que mostramos aqui, 5 delas, quando se refere ao inferno, fazem jus ao fogo. Ora, isso é uma exortação para nós, isso é uma admoestação para nós. Por quê? Porque a nossa geração, e sobretudo a nossa juventude, tem um desejo desenfreado de cultuar debaixo de fogo. Manda fogo, Jesus. Manda fogo, Jesus. É claro que nós temos as expressões divinas no que tange ao fogo. Nós temos o fogo do Espírito, nós temos o batismo com fogo, nós também temos a expressão do salmista um tanto quanto contundente que a palavra de Deus dispensa labareda de fogos. Nós temos o próprio Espírito de Deus em forma simbólica, etimológica, figurativa, como um símbolo do fogo. No entanto, todavia, outro sim, antes porém, se nós analisarmos o escopo da Bíblia Sagrada como um todo, dado aos seus 66 livros, a grande maioria das passagens bíblicas que falam sobre o fogo dizem respeitos ao inferno. Portanto, eu pergunto humildemente, tem fogo aí, irmão? Por que eu estou provocando vocês desta maneira? Porque, como eu disse anteriormente, nossa juventude, de modo específico, está com um desejo desenfreado de cultuar debaixo de fogo. Manda fogo, irmãos. Nós somos filhos de Deus, não somos filhos do fogo. Lembrando, quem teve o ministério de fogo foi Nero, que incendiou Roma. Então, se você quer que a igreja seja incendiada, você tem que, no mínimo, fazer uma campanha de oração para Deus ressuscitar Nero e mandar fogo lá na igreja. Tá? Então, não tem essa necessidade de fogo. É a palavra de Deus, irmãos. É o ensino, é a doutrina, é a admoestação, é a exortação que faz com que nós sejamos acalorados e incendiados, sobretudo, pelo Espírito de Deus. Tá? Então, abre aqui um parênteses, tá, irmão? Porque há quem diz que a teologia esfria o crente. Não, irmão, a teologia apaga fogo estranho. Teologia não esfria o crente, não. Teologia apaga o fogo estranho. Como anunciado no vídeo, que será dividido em 2 etapas, finalizamos aqui esta primeira parte e assim eu me despeço de vocês deste vídeo. Não antes pedindo a sua bondosa colaboração e também a sua imensa caridade, a fim de que, se você entender que o nosso conteúdo tem edificado a sua vida e que você tenha aprendido a palavra de Deus, não deixe de comentar, curtir, compartilhar, porque desta maneira, certamente, o algoritmo do YouTube entenderá que o conteúdo está sendo relevante e assim, de modo natural, entregará esse vídeo a fim de que outras pessoas sejam edificadas e alcançadas pela palavra de Deus. Este foi o nosso Examinando as Escrituras de hoje. Assim me despeço, deixando outra vez para vocês a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Abraço.